A todas. Meu nome é Elisângela, eu sou uma mulher parda, moro no interior do Paraná, eu sempre brinco que eu sou VIP, que eu vim do interior de Paraná, porque eu sou daqui de Londrina, e na área da inclusão a gente trabalha junto com essa temática que é da vida pessoal, mas também da vida do dia a dia. Eu estou com cachecol amarelo, com uma blusa preta, de óculos, uso um óculos com armação preta, fone, e atrás de mim tem uns girassóis representando a nossa evangelização, sempre. Manu? Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Manuel, né? Mas todo mundo me chama de Manu. Eu estou como assessor de inclusão e acessibilidade da AEE e também estou ali, né, como tutor na AIS. Eles não me largam de jeito nenhum. Já tentei fugir. Eles falaram que a Meimei não deu baixa na minha carteira. Então também faço parte dessa equipe tão linda, maravilhosa, né, com a qual estou aprendendo muito. Bom, eu tenho estatura média, né? Tenho cabelos curtos, estou usando agora um moletom bege bem clarinho com uma blusa verde escura. Estou usando óculos também com bordas escuras na cor preta e vermelha. E também atrás de mim tem um fundo lindo aqui, porque eu estou na livraria do centro. E aí tem uma estante com livros aqui atrás de mim. E é um prazer, uma honra poder conhecer vocês e estar aqui. Socorro? Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui, né, juntos para esse estudo. Eu sou aqui do Piauí, de Teresina, né? Também trabalho aqui junto à nossa federativa, que é a FEP, na área da infância e juventude, e também colaborando na área da inclusão da nossa querida FEB, né? Eu sou uma mulher de pele clara, minha estatura é mediana, eu estou com uma blusa azul, né, clara, mais ou menos. Meu cabelo é um cabelo liso, abaixo do ombro um pouco, né? É castanho, claro, escuro, mais ou menos, tem umas mechas, né? Uso um óculos, né? Mas é um pouco transparente no entorno dele, nas bordas. Atrás de mim tem uma estante de livros, né? Representando que a gente está sempre estudando e precisando estudar, né? Para poder a gente dar continuidade ao trabalho que nos foi confiado, né? E é um prazer enorme estarmos aqui. Ah, eu esqueci de falar que eu sou do Mato Grosso do Sul. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Elis? Socorro, você pode começar a projetar aí? Nós, para esse segundo dia, nós vamos falar sobre conceito de acessibilidade e sobre algumas deficiências, e a gente trouxe um trabalho que a gente já fez na IJ, né, na área da inclusão, com a preocupação voltada à casa espírita. Então, a gente tem, essa equipe de inclusão tem um curso de formação, vai abrir inscrição novamente em janeiro, e nesse curso de formação tem 12 módulos, que a gente vai permeando pelos conceitos da imortalidade, que a gente começou ontem, falou de que quando a gente tem a concepção da doutrina, o que nos muda é que nós temos essa concepção de sermos um espírito imortal, e que nesse processo a gente está apenas nessa roupagem temporária, né? Que essa roupagem temporária nos possibilita várias experiências, as quais nós
nos solicitamos de acordo com o que nós precisamos, né? Então, ontem nós trabalhamos esses conceitos para que hoje a gente pudesse entrar no conceito de acessibilidade. Socorro está projetando, mas está projetando a tela. Eu ia projetar, mas aqui eu não consegui colocar, viu, gente? Que vocês sabem que a minha barreira é tecnológica também. A gente vai falar de acessibilidade. E aí eu tenho mais essa parte aqui, eu tinha deixado separado, mas não consegui colocar. Você conseguiu aí? Você está falando, mas está sem áudio. Então, vou pôr o áudio, que é para poder vocês irem pontuando, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se está certo. O que é legal, como a gente está falando de acessibilidade hoje, né? Conceito geral de acessibilidades, e a gente vai trazendo aqui a visão da doutrina. Tá aí? Beleza, Socorro? Pronto, Foi. vai. E aí, quando a gente vai falar de acessibilidade, a gente trouxe os públicos. Auditivo, físico-motor, intelectual, mental, mobilidade reduzida, obesidade, pessoas com mais de 60 anos, visual e todas as outras que a gente precise de uma adequação, né? Quebrar as barreiras sociais. Pode passar, por favor. E a gente vai começar trazendo o conceito da doutrina, né? Visão da doutrina sobre acessibilidade, que está na questão 799 do Livro dos Espíritos, ao qual ele coloca: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o que o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Ontem a Aninha falava, uma das falas, que a nossa tarefa, somos colaboradores uns dos outros. E por isso, tantas diversidades e tantos caminhos percorridos de formas diferentes, né? Pode passar, por favor? Daí a gente tem esse símbolo. Quando a gente começou com o slide, vocês viram que cada deficiência ou cada diferença, né? Cada diversidade tem um símbolo. Mas esse símbolo que a gente vai encontrar hoje é o atual símbolo da acessibilidade. E ele significa que é uma figura simétrica conectada por 4 pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade, com os braços abertos, simbolizando a inclusão de pessoas com todas as habilidades em todos os lugares. Então, isso significa que, já por conta de ter só o símbolo do cadeirante, que é hoje o usuário da cadeira de rodas, e aí não poderia ter outra deficiência. Então, o futuro é a gente ter esse símbolo para todas as diversidades, ok? Então, é o símbolo mais atual. Pode passar, Socorro. Eu vou fazer uma parte mais de conceitos, e aí depois a gente abre para a fala. Esse conceito de acessibilidade, esse símbolo, é uma convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, no artigo 1, que esclarece que as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, aos quais, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais. Então, a preocupação é que todos possam se sentir plenos em qualquer lugar que estiver. Então, por isso que criou esse símbolo, que é uma união entre a sociedade e a pessoa, não importando qual é essa diversidade a qual ela apresenta. Pode passar? E, junto disso, a gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, né? E a Lei Brasileira, no artigo 53, ela diz: a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Essa
acessibilidade, essa lei hoje, ela está bem presente no processo educacional, quando a gente fala de inclusão, porque nós temos que incluir. A escola, na registro formal, nós 3 somos professores, né, das redes públicas, e aí, na rede pública, principalmente, não tem esse, eu não estou preparado para receber essa criança ou esse adolescente. Ele tem direito como todos, e essa lei, ela é bem presente hoje, né? E ela também traz uma outra coisa, que é diferente de antigamente. Pode passar, por favor, Socorro? Ela vai trazer para nós que o conceito mudou. A Aninha falou ontem que antes o problema era a pessoa, então a pessoa foi segregada, a pessoa foi excluída. Hoje, o conceito é o quê? São as barreiras. Então, segundo essa lei brasileira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a pessoa da participação social, bem como o gozo, a fruição de exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, elas são classificadas em barreiras, colocando na sociedade a dificuldade e não na pessoa com deficiência. Pode passar? E aí nós vamos ter algumas barreiras que eles vão falar para nós. Barreiras urbanísticas, que as cidades se preocupem, e hoje as nossas casas espíritas também estão tendo que realizar essa adequação, né? Então, se você tem uma casa de 2 andares, uma casa espírita com 2 andares, e não tem acesso ao andar de cima, hoje está sendo obrigado, de certa forma, colocar ou uma rampa de acesso ou um elevador. Barreiras arquitetônicas, né? Então, são os prédios privados ou públicos, então, por isso que a gente também entra nela. E a urbanística são as calçadas, são aonde as pessoas transitam, o local social que todos transitamos. Então, são as urbanas. Então, as calçadas com rebaixamento, todo esse processo. As calçadas com a tátil, né, aquela parte que vai passar bengala da pessoa cega. O transporte, então, a cidade a qual eu moro é uma cidade que tem transporte adaptado. Os estudantes da minha escola, eles usam transporte comum, e eles, os ônibus que vêm para essa região são adaptados para que eles possam estar usando todos os ônibus como todo mundo, né? Pode passar. Mas tem cidades que ainda não tem. E as barreiras de comunicação. E essa aí, a gente se coloca em todo momento. Então, por exemplo, quando a gente compra um celular, que a gente não tem um monte de tecnologia e a gente não sabe mexer, é uma barreira comunicativa, né? A gente vai ver isso com a nossa geração, que eu estou quase chegando nos 50, que muitas ferramentas do celular eu não sei usar. Quem me coloca, tira um pouco desse entrave, são os meus sobrinhos, né? Ou os meus sobrinhos, ou os grandes, que já estão na fase dos 20, ou os pequenos. Tem uma de 6 anos que ela domina o celular mais do que eu. Ela é cheia de fazer videozinho e explicar as coisas, falando sobre isso. Eu tenho maior dificuldade de editar. Para ela é 2 minutinhos, então é uma barreira de comunicação. E quando a pessoa não consegue se expressar por meio da fala, também é uma barreira. Quando a gente entrou, o Manu e a Socorro, eles são da área da Libras. E aí eles entraram se falando em Libras, né? E eu acho maravilhoso, porque Libras, né? O Manu, ele é super... ele é intérprete hoje, e a Socorro também trabalha na área, a minha área é mais eficiência intelectual. Isso, então, para mim, é uma barreira, né? Porque eu não consigo me comunicar com uma pessoa surda, né? Então, isso acontece por quê? Porque, nesse momento, a falha é minha. Porque eu deveria já, com tantas possibilidades, já ter iniciado um curso, já ter quebrado essa barreira comunicacional, né? Então, falando em barreiras, vou colocar uma fotinha. Manu, quer falar?
Eu acho que lembrando também, nessa questão que a gente pode falar nas comunicações, você citou esse mundo digital hoje, né? Isso. A gente pode falar também na questão da inclusão digital, né? Hoje, principalmente naquele momento de pandemia, começou-se a pensar nisso por conta dos nossos idosos, das nossas casas espíritas, que eles não conseguiam acessar, tinham dificuldade para entrar no Zoom, até no Meet, entendeu? Então, toda essa parte, assim, precisou se fazer toda uma mobilização do jovem. Vamos pegar os jovens da casa espírita. Por que esse jovem da casa espírita não pode, né, dar essa acessibilidade aí né, digital a eles que estão precisando, né? Vai ter uma formação online. Vamos ajudar eles. Vamos levar para casa espírita. Muitas vezes não têm acesso à internet, ao computador. Leva na casa, projeta no telão, dá uma, né? Vamos abrir. E a gente, na verdade, quando o Manu fala, o Manu também fala de uma diretriz que está no plano de trabalho, que é o engajamento do jovem na casa espírita, né? E a 11ª já está no nosso documento federativo, que é sobre atividades inclusivas na casa espírita. O DIGE inicia o processo da inclusão por nós estarmos muito ligados à infância e à juventude. Porém, a inclusão a gente entende que a gente fala que ela transpõe esses passos, então era para a casa toda. Todos nós devemos nos implementar, informar sobre o processo inclusivo, porque senão, pode passar a próxima foto, a gente vai ter essa barreira atitudinal. A atitudinal são os nossos comportamentos, as nossas crenças que limitam que nós possamos fazer uma inclusão realmente de quem chega à nossa casa. Quando alguém adentra a casa espírita, não interessa para nós nada externo. Está entrando um espírito imortal, orientado, filho de Deus como nós. Por isso que a gente falou da família universal ontem. Quando a gente começa a ver o outro como igual, né? Que também está num processo difícil da caminhada, porque todos nós estamos, gente, né? Todos nós estamos. Todos nós aqui temos um momento aí que a gente não, né, que tem algumas dificuldades no caminho. E quando a gente olha aquela pessoa que entra à casa com esse olhar de espírito imortal, que assim como nós está buscando algo que o acolha, que o aconchegue e que o calente, a gente muda o olhar que a gente tem sobre as deficiências e sobre a diversidade que a gente se encontra hoje. E o Manu falou da tecnológica, e eu me coloco na tecnológica, porque, por exemplo, não consegui projetar hoje que é uma barreira tecnológica, né? E que a gente, não, eu falei ontem e vou falar de novo, a gente não aprende as coisas de um dia para o outro. Então, que a gente também tenha esse olhar sensível para a gente, e às vezes nesse momento, e eu falo também porque eu trabalho na inclusão há 26 anos, mas quando eu entrei, eu também demorei para ter um olhar mais inclusivo, principalmente com as pessoas que têm muitas deficiências, que a gente fala as deficiências múltiplas, mas que é uma coisa que a gente já tem que começar a pensar para quebrar essas barreiras que a gente traz como crença, né? Que ele não é capaz, que, mas será que é o lugar dele aqui? Né? Quando a gente faz essa pergunta, será que o preconceito não é nosso? Né? Então, a gente criando desmistificando esse assunto. E aí a próxima lâmina, o próximo slide, eu gosto de falar lâmina, que é daquela época que a gente passava na transparência, sabe? Eu era cheia de fazer lâmina para passar na transparência. Aí eu falo, às vezes, eu falo com o sobrinho, meu sobrinho fala, ai, tia, quando você fala lâmina, denuncia a sua idade. Eu falei, exatamente, né? Porque agora eles falam slide, já tem outras colocações até mais atuais, e eu projeção, falo... né? Projeção. Eu sou da época do mimeógrafo também, gente. Eita, entregando a idade, eu também. E a gente tem essas tecnologias maravilhosas hoje, né? E aí, eu gostaria que a gente observasse um pouquinho essa foto e pensasse, há uma barreira nessa foto? O que vocês acham? Pode falar.
Também quero ouvir vocês, gente. Nossa, tem muito Tem um barulho. muro, tem uma barreira, muro. tem um muro, Tem uma barreira, tem uma Bora lá. dificuldade. uma né? dificuldade. E a gente poderia tirar essa dificuldade como? Uma escada, uma cadeira, uma reforma no muro. É isso aí. Uma escada, se o muro existe por algum motivo, né? Eu posso diminuir essa barreira. Se eu não puder tirar esse muro, como que eu posso fazer então? Eu posso colocar escada, um banco, colocar as duas na mesma posição, que elas possam se olhar e uma olhar o que está do outro lado, né? Então, é bem isso. O que a gente faz, às vezes a barreira, ela pode ser mudada. Ela pode ser transposta e diminuir essa diferença tão grande, porque uma está olhando tudo e a outra não está olhando nada, né? Então, quando a Aninha traz aquela foto da equidade, é bem isso. O que eu vou precisar e como eu vou fazer para diminuir essa barreira? Aí, a próxima lâmina, eu vou passar já para Socorro. Socorro, com você. Então, vamos lá, gente. Além das barreiras que a gente já conversou, e que a gente sabe da necessidade, que a gente entende, né, que a gente precisa nos ajudar, eu digo logo nos ajudar, que a gente precisa entender para que a gente possa ajudar o outro, né, que é da questão do transporte, da arquitetônica, urbanística, como a nossa querida Elis já falou, a atitudinal, pedagógica, tecnológica e comunicacional. Todas elas é uma necessidade não só para que a gente possa incluir esse ou aquele indivíduo, mas que a gente possa também respeitar, né? Que é a questão das nossas limitações. Você viram que na fala da Elis, a Elis foi se identificando e dizendo assim, isso para mim é uma barreira, né? E aí, se eu também for falar, eu vou encontrar também barreiras. Se vocês começarem a pensar dentro dessa perspectiva, vocês vão começar a observar algumas barreiras que vocês têm, porque todos nós temos, porque quando a gente não tiver nenhuma barreira, aí a gente vai estar lá naquele estágio da perfeição, né? Que é o que a gente tanto busca. Mas essas barreiras é aquilo que nos impede de chegar a algum lugar ou conquistar algo, né? E aí aqui a gente vai conversar um pouquinho, dentro dessa charge, sobre a barreira atitudinal, né? Então tem aí uma menininha e um menininho, e aí eles estão conversando. Aí ela chegou, a gente pode se reportar aquele muro também, que a nossa querida Elis nos fez refletir, que diz assim, aí ela pega e diz, a menininha, pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, aí podemos construir os maiores muros, né? E aí ele diz, muros não, podemos construir pontes, né? Por quê? Porque se a gente trouxer a ideia do muro, a gente vai trazer muitas vezes a ideia da barreira, né? Ali, como a própria Elis colocou, vocês já foram dando, possibilitando saídas, porque o muro ele existe, né? Ou seja, a barreira ela vai existir. Mas como é que a gente pode fazer? Aí, por exemplo, eu também, como a Elis, sou de uma geração também que, por exemplo, os meus filhos já nasceram dentro da era da tecnologia, né? Mas eu não. Então, eu atravessei, eu tive que fazer cursos, tive que estar criando essas pontes, como esse nosso amiguinho diz aí, né? Para poder, porque o muro existia, que eram essas barreiras que foram aparecendo à medida que elas foram chegando e eu não tinha domínio, né? Uma delas, no meu caso que sou professora, né, de profissão, foi justamente nesse período da pandemia. E aí eu já sabia mexer um pouquinho
e tive que avançar, tive que buscar alternativas, encontrar estratégias para que eu conseguisse, né, vencer. E aí a gente entra agora dentro de uma perspectiva, por isso a gente colocou a palavra aí, ressignificar, né? Por quê? Porque a gente precisa ressignificar diante daquilo que a gente, do que a sociedade, há alguns anos atrás, foi nos trazendo, né? Que isso é uma questão cultural, como a própria Elis disse, que teve dificuldade, mesmo ela trabalhando há tanto tempo dentro da área da inclusão, dentro da profissão dela. Então, eu também tive, o Manu teve. Por quê? Porque isso foi chegando, né? E nós tivemos que acho que nos foi provocado, foi promovido, nós tivemos que buscar estratégias para ressignificar isso que a gente estava vivendo. E aí diz, ressignificar é entender que as coisas, às vezes, precisam de um novo sentido dentro do coração, né? Então, assim, não é que a gente vai deixar de repente, o que a gente já aprendeu, não tem como, mas ressignificar dentro daquilo que nos foi, muitas vezes, construído, que foi como a própria Elis diz, a questão do preconceito, né? Aí nós temos outra chargezinha para a gente poder Socorro, o Manu levantou a mão. Ai, não tô vendo, viu, gente? Por isso que eu interferi. Que bom. Vai lá, Manu, fala, então, meu querido. Eu achei que você estava vendo. Desculpa, amiga. Não, mas eu acho que, puxando o gancho que a Socorro está falando, gente, se deixar, nós três vamos fazer isso daqui o dia todo, viu? É um bate-papo, a gente quer muito que vocês também participem. Porque, assim, pensando, eu acho que uma das maiores barreiras, meninas, eu participando de várias formações, tanto na área profissional, né, quanto no movimento espírita, a gente vê, assim, qual que é a nossa maior barreira, né, Socorro? Gente, vamos olhar para dentro, vamos ver qual que é a nossa maior barreira. Sendo sincero, assim, no movimento espírita, nossa casa espírita, na nossa evangelização, o que me impede? Né? Qual que é a barreira? O que eu enfrento dentro de mim? Né? Que atitude? Porque, para mim, olhando, né, várias formações, eu percebo, assim, na maioria dos colegas e amigos, que a barreira atitudinal realmente, Socorro, é algo assim, gente. Então, que atitude está faltando da gente, sabe? Será que a gente não tem que levar aquele chacoalhão, se mexer? Porque, gente, é desafiador, né? Inclusão e acessibilidade é desafiador. Então, muitas vezes essa barreira atitudinal que a Socorro nos traz e que ela fala muito bem, essa barreira atitudinal, gente, é tudo, né? Então, que atitude que eu preciso ter para mover, para sair dessa, né, dessa condição e buscar, né, implementar ações de inclusão e acessibilidade, de acolhimento, né? Então, a gente tem que, para mim, a atitude é a barreira mais, esse murinho ali, né, que precisa cair, a gente construir aquela ponte que a Socorro trouxe ali na charge para a gente. E assim, obrigada, Manu. E assim, nós muitas vezes dizemos assim, ou encontra alguém que fala, ou a gente mesmo aqui diz assim, eu não sou preconceituoso, eu não sou, eu sou uma pessoa inclusiva, né, Heitor? Na verdade, nós todos somos preconceituosos e somos, muitas vezes, temos essa dificuldade de imergir dentro da inclusão. Por quê? Porque a própria sociedade a qual nós viemos, nós nascemos, nós estamos, ela né? Então, ela tenta nos trazer o tempo inteiro isso que essa outra charge está trazendo bem aí, a impossibilidade de um indivíduo de exercer ou fazer qualquer coisa. Vocês já devem ter lido, né? E aí, fica parecendo assim que a pessoa que tem uma necessidade específica, é como ela está dizendo, um dia eles vão se acostumar que não somos ETs, né? Porque fica aquela admiração enorme, né? Nossa, que incrível, parece milagre, inacreditável que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa, né? Mas por quê? Porque, em geral, a gente olha para a deficiência e não para o indivíduo, né? Pois não, Manu? Você sabe que essa lâmina que você trouxe, a gente viveu essa semana na escola. Gente, eu vou ter que compartilhar a experiência. Igualzinho, só que a única coisa que tinha ali foi um jogo de xadrez.
E o nosso aluninho, ele usava o lápis, né, ele não vem para a escola, tá? Ele é atendido atendimento domiciliar. E ele aceitou vir. Então, fizemos todo um trabalho com a turma. Gente, ele veio para a escola. Gente, foi um encanto. A gente ficou emocionado. Colocamos toda a turma para jogar xadrez juntos, trouxemos sorvete. E ele, do jeitinho que ele tá na cadeira de rodas, né? Só que ele tem, ao contrário da moça, ele tem o peitoral ali na cadeira, onde tá, né? Onde a gente senta, tá o peitoral dele. Então, ele tem a parte, e o bumbum dele tá aqui nas costas. Então, assim, foi feito todo um diálogo com as crianças, né? Com os adolescentes, para esse acolhimento. Gente, todo mundo queria jogar com ele e ele ganhou de todo mundo. Ele é ótimo na dama e no xadrez, entendeu? Ele arrasa. E agora ele quer vir mais vezes para a escola, Socorro. Então, assim, esse slide seu assim, foi incrível, porque realmente traz, não é ET, entendeu? E os alunos, foi tão natural, gente. Eu acho assim, muitas vezes para as crianças, né, para os adolescentes, acaba acolhendo muito mais que o adulto. Para eles é tão normal, tão tranquilo, que eles não ficam ali reparando, sabe? E essa cena foi assim, igualzinho que aconteceu na escola, Socorro. Pronto, que maravilha você ter trazido essa experiência, Manu. E isso é verdadeiro, como o Manu disse. A criança e o jovem tem esse acolhimento maior a essas crianças, esses adolescentes, ou até mesmo o adulto que tem uma necessidade específica, né? Em geral, o adulto é que, em geral, discrimina muito mais. Quando eu falo de discriminar, é porque assim, ele vai conversar com alguém, sabe que eu encontrei aquele menininho, não tem aquele menininho que anda de cadeira de roda, né? A característica que o adulto procura é esse aí. No caso da criança e do jovem, ele diz, aquele menino que é louro, aquele que estava com a blusa tal. Eu digo que eu também vivencio essas experiências dentro da escola, e aí muitas vezes são crianças, as crianças se afeiçoam, faz todo um movimento de acolhimento, e aí o pai às vezes chega para a gente assim, meu Deus, professora, eu quero conhecer fulano de tal, porque diz que é o melhor amigo dele. Aí a gente vai e apresenta, né? Aí, ou então eu digo, né? Diz, vai mostrar para seu pai, vai mostrar para a mamãe quem é seu melhor amigo. E aí, quando mostra, gente, é difícil a gente segurar, né? Mas aí o adulto vai dizer assim: nossa, não sabia que ele era deficiente. Entendeu? Aí a gente se pergunta assim: e qual é o problema, né? Não, mas eu fiz só uma pequena observação, né? Então, essas observações nos mostram que os nossos olhares, por isso que eu digo o tempo inteiro, a gente precisa se incluir dentro dessa perspectiva, porque a gente veio dentro de uma sociedade que nos trouxe isso, né? A ideia é, como o Manu diz, é refletirmos. A gente precisa refletir dentro das nossas atitudes mesmo, tá bom? Vamos lá. Aí aqui a gente tem outro que diz assim, que já é dentro da perspectiva quando esse nosso irmão que tem essa necessidade específica já adentra dentro do mercado do trabalho, né? E aí diz assim, bem-vindo à nossa empresa, né? Sua função será na guarita do estacionamento. Aí ele diz, senhor, o senhor não entendeu, eu tenho um doutorado em economia, né? Então, assim, muitas vezes esse indivíduo, ele é diminuído, ele não é visto em função da deficiência dele, né? Em função dessa condição a qual ele veio. E eu digo assim, porque nós, enquanto espíritas, a gente precisa estar o tempo inteiro dentro dessa perspectiva. Hoje, eu vim assim, nessa encarnação. Será que eu não vim em outras, quando eu reencarnei em outros tempos? Como será que eu vim? Ou será que nós não estamos sendo preparados para, em outras reencarnações, já virmos em outras condições, aonde a gente possa já estar buscando atitudes, né, mais caridosas, não só conosco, como também com os nossos irmãos? E aí a gente tem essa outra aí que diz assim, olá, quanto tempo, depois que você ficou assim, nunca mais te vi. Quem é essa bela moça? Sua irmã, prima, cunhada, amiga, cuidadora? Ele disse, não, é minha mulher, né? Olha só a observação
que o rapazinho aí chegou fazendo, tipo assim, ele deu todas, né? Quem é essa bela moça? Sua irmã, sua prima, cuidada, até cuidadora. Mas em nenhum momento ele imaginou que essa pessoa poderia casar, constituir família, né? E é esse o nosso pensamento. Por isso que lá naquela primeira, a mocinha diz assim, quando é que a gente vai parar de ser visto como ET, como pessoas que somos incapazes? E aí? Então, baseando-nos, né, nessas charges, que definição a gente poderia dar para a palavra capacitismo? Daí eu quero ouvir vocês. Vamos lá? E aí, gente? O que vocês pensam? Eu acho, Aham. Vai, eu Sá. acho que capacitismo é assim que todos nós temos uma condição de algo fazer, né? São diferentes capacidades em todas as áreas, não importa se a gente está, como se diz, o pequeno, né? O jovem, o adulto, o idoso, todos nós temos capacidades que a gente pode atuar, né? Em todas as áreas. Então, para mim, capacidade, sim, eu vejo capacidade como uma condição natural de todo ser humano. Eu não discrimino nem normatizo a capacidade disso, daquilo outro. Todos temos diferentes capacidades. Então, todos deveríamos estar incluídos em tudo, como espíritos aqui no planeta. Eu escutei barulhinhos, eu não vejo vocês, mas eu ouço. Tá, tem a... Deixa eu abrir a fila aqui. Quem foi o primeiro depois? Bom, tem a Helena, a Liz, depois o Celim. Boa tarde. Ellen. Ellen, desculpa. Tem problema não. Eu acho que esse termo capacitismo, acho que ele tem a ver quando a gente imagina que vai colocar uma água num forminho de gelo e que vão sair todos os cubinhos iguais, sabe? Como se a gente tivesse as mesmas capacidades, a gente fosse sair tudo no mesmo formato. E a gente tem habilidades muito diferentes, até pelo nosso processo evolutivo, pelas experiências que a gente vai vivendo no dia a dia, as coisas que a gente vai aprendendo, e a forma como a gente vai lidando com as questões que vão surgindo, né? Mas quando a gente tenta igualar no nível, assim, de diminuir mesmo, né? De colocar uma barreira, porque se o outro ele não tem aquela capacidade, né? Aquele que tem uma dificuldade que a gente acha que seria uma dificuldade e ele supera aquela dificuldade, a gente ia, oh, que milagre, né? Que coisa fabulosa. Eu acho que o capacitismo passa por aí, pelo que eu imagino. E aí, quem é o próximo? Acho que sou eu, né, Liz? O capacitismo, assim, na acepção da palavra mesmo, é a atitude de preconceito, né? De ver as pessoas que têm deficiências ou alguma barreira, né, de comunicação, como a gente viu, com preconceito. Mas a pergunta é, baseando-nos nas charges, que definição poderíamos dar para capacitismo? Eu acho que do ponto de vista espírita e principalmente cristão, é uma palavra que não deveria existir no nosso vocabulário. Eu acho que é uma palavra que é um termo que deve ter a nossa preocupação de substituir pela inclusão, né? Acho que a nossa tarefa vai ao encontro disso, de procurar uma nova perspectiva para fomentar a solidariedade e nos entendermos como irmãos.
eu percebo muito, assim, na casa espírita ainda, que por mais que a gente tenha todo esse preparo, a gente tenha todo conhecimento, a gente ainda tem dificuldade para lidar com a inclusão mesmo, o acolhimento das pessoas que chegam, não só as que possuem alguma deficiência, alguma limitação física ou intelectual, mas também as barreiras de cunho social, né? Até o atendimento a uma pessoa que vem de uma classe social diferente da nossa, e principalmente do ponto de vista intelectual, a gente tem dificuldade em lidar com isso. Então, eu acho que cabe, e a gente está aqui para isso, né? Ampliar essa reflexão no sentido de como nos preparar melhor para realmente sermos cristãos. Alguém mais quer falar sobre o que é que acha? Vamos lá. Posso ser eu, Sueli? Então, bem resumidamente, eu acho que nós poderíamos definir como nós devemos considerar todas as pessoas normais. Então, é considerar todo mundo normal. E cada um vai ter as suas dificuldades pessoais, independente daquele quadro que chama atenção, né? Quando a gente enxerga a incapacidade, não enxerga o indivíduo. Então, para todas as atividades, todos podem ser normais, cada um do seu jeito, né? Vencendo as suas barreiras. Mas a gente ainda tem um olhar muito equivocado e preconceituoso mesmo. É da nossa formação, e isso nós precisamos vencer mesmo. Estamos aqui para nos capacitar para isso. É isso. Tem um chat aqui também, né? Da Malu. A nossa incapacidade de conviver com a diversidade. Alguém mais? Isso, Malu, pode falar. Então, ouvindo todo mundo falar, eu lembrei do que a gente vê muito na televisão, né, sobre racismo estrutural, né, essa coisa. Então, eu acho que o capacitismo também é esse nosso preconceito estrutural, de antigamente, né, de sempre. A gente é educado, desde pequenininho, na nossa nova reencarnação, a não aceitar as diferenças. A gente observa os adultos não aceitando as diferenças. Então, a gente vai aprendendo isso enquanto a gente está crescendo nessa encarnação. Mas, como a Socorro disse muito bem, é muito importante, como todos disseram, na verdade, né? É muito importante a gente lembrar do princípio da reencarnação, né? E procurar vivê-lo no nosso dia a dia. Então, hoje, nosso encontro aqui ele é importante para isso. Ele vai alimentar em nós um pouquinho mais esse material, essa bagagem, para que a gente tenha como ir vencendo em nós o capacitismo, né? Laila, pode falar. Eu estou ouvindo todo mundo falando sobre diferença e pensando aqui com os meus botões, né? O quanto é interessante essa palavra diferença. Porque, na realidade, o que a gente entende por diferença é aquilo que é diferente de mim, né? Tudo que vai além das minhas limitações é diferente. Tudo que é, por exemplo, a cor é diferente da minha, né? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, o diferente é aquele ou que não tem ou que tem a mais, né? Então, é o que é diferente de mim. E aí a gente vai muito além, né? Porque aí a gente começa a observar, por exemplo, o pensamento das pessoas quando é diferente do meu,
né? E a gente realmente tem dificuldade, né, de respeitar o outro com as suas diferenças. Então, eu acho que a palavra é exatamente essa, né? É o respeito, porque nós não somos iguais, né? Então, se eu observo alguém diferente de mim, independente se é no corpo, independente se não está aparente essa diferença, né? Eu preciso aprender com ele. E se eu não tenho a capacidade de respeitar, então que eu só observe mesmo, porque às vezes realmente a gente não consegue, né? Nessa encarnação, respeitar e conviver com o diferente. Né? Eu falo muito isso por conta das pessoas bem mais idosas. Né? Eu tenho amigos que às vezes viram para mim e falam assim: a minha avó tem uma dificuldade de entender a minha vida, de entender as minhas dificuldades. E eu respeito ela por isso. Né? Então, eu acho isso bonito, porque a gente poderia fazer engolir goela abaixo. Né? O mundo hoje está diferente, né? A sociedade hoje está diferente. Né? Então, você vai ter que aceitar e pronto. E não é assim. Né? As limitações são várias. E o que é diferente de mim também precisa conviver e viver. Né? Então, eu acho que o mais interessante, talvez o mistério maior da vida seja esse, né? A gente conseguir respeitar o outro com as suas diferenças. Uhum. A Valquécia colocou aqui, né? De acordo com a charge, é um olhar preconceituoso para a pessoa com deficiência, né? Afirmando antecipadamente, tirando conclusões precipitadas de que ele ou ela não é capaz de ter suas conquistas. Socorro. Pronto? Você, Então, Socorro. muito bem. Gente, muito feliz pelas falas de vocês, é isso mesmo, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, nós estamos precisando muito fazer isso dentro das nossas casas espíritas, dentro das nossas federativas, para que a gente possa, juntos, nos unirmos, para que a gente possa refletir sobre isso. Então, capacitismo, vamos lá. O capacitismo é a desvalorização e desqualificação das pessoas com deficiência com base no preconceito em relação à sua capacidade, ou corporal ou cognitiva. É isso, resumidamente, como a nossa última colega falou aí, que a gente faz de maneira antecipada, achar que o outro não é capaz. E o capacitismo, ele muitas vezes, na maioria das vezes, são nas ações. Pequenas ações que a gente não se dá conta. Vou dar aqui um exemplozinho. Por exemplo, chega alguém na nossa casa espírita, né? Daí ele está andando com uma certa dificuldade, e aí, digamos, ele está usando uma bengala. E aí, de repente, você chega lá, outra pessoa, e já vai dizendo, olha, ajuda logo aquela pessoa que ele está com a bengala. Mas antes de você chegar lá e já ter que pegar na mão dele, já está levando ele, você tem que perguntar se ele precisa, né? Você precisa de ajuda? Essa pergunta a gente precisa fazer a todos, né? Às vezes, tem um colega do nosso lado que está carregando um fardo enorme de coisas, e aí a gente não faz essa pergunta, fulano, você está precisando de ajuda? Às vezes a pessoa diz, não, dá para eu levar. Às vezes a pessoa diz, eu quero que você me ajude. Então, assim, isso é uma atitude que você respeita o outro. Agora, quando você chega já achando que o outro é incapaz, e o capacitismo, ele existe muitas vezes em detrimento da nossa, né, do nosso preconceito mesmo, de achar que o outro não vai conseguir, que o outro não é capaz. Por isso que aí diz da desqualificação ou desvalorização. Lá nas charges, aquele senhor que provavelmente é o dono da empresa, que ele diz assim, a gente já tem um lugar para você vai ficar na guarita, né? Aí ele disse, o senhor não está entendendo, eu tenho um doutorado. Ou seja, ele desqualificou sem sequer saber qual era a qualificação que aquele indivíduo tinha para ocupar não só aquele
aquele trabalho que ele tinha colocado, que era a questão lá da guarita, né? Ou seja, na verdade, esses indivíduos, eles podem e devem ocupar todos os espaços. É preciso respeitar, como uma das colegas acabou de falar, né? Então, a gente vai conhecer um pouco mais, então, sobre a questão do capacitismo, e a gente vai aprender, né? Como é que ele se perpetua, né? É a forma normalizada de conceber o corpo humano como algo que deva funcionar e agir sobre regras muito bem definidas biologicamente. Aí a gente pode se perguntar, normalizar o corpo. Aí a gente tem que se perguntar assim, mas o que é normalizar o corpo? O que é ser normal, né? E aí a gente vai lembrar aqui um pouco da palavra que vem do latim, que é normalis, né, que significa de acordo com a regra, ou seja, conforme a norma que não foge aos padrões. Então, assim, dizer que todos somos normais, né, a gente vai estar enquadrando igual uma colega, né, não vou lembrar do nome, até porque eu estou aqui com a tela e não estou vendo vocês, só ouço, que disse assim, a gente vai colocar todo mundo, né, como uma água que a gente põe numa forma e vai sair tudo igualzinho, né? Esse é o normal. Nós não somos, na verdade, nós somos seres diferentes, né? Cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um jeito de pensar, tem uma forma de agir, né? Somos seres iguais no sentido de sermos seres criados, né, pelo nosso Criador, mas somos diferentes, né? E a sociedade, ela traz para a gente que tudo que é fora do padrão que ela normatizou, que ela tornou normal, né, é algo que tem algo diferente, no caso, está fora da normalidade, então tem uma dificuldade, é incapaz, não é capaz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, no item 10, Kardec diz, considerar com a sua grande família humana e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos ortogou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos desse aquilo de que necessitais, para todos os sofrimentos. Tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Ou seja, o que é que ele nos traz aí? Primeiro, que temos que considerar que somos uma grande família humana, né? Nisso somos iguais, somos uma grande família humana. Mas os espíritos que as compõem, ele diz, né, são filhos de Deus, todos queremos nos elevar, queremos crescer, buscamos, né, esse crescimento. Então, por que a gente vai recusar aos vossos irmãos, que é o que ele diz, né, em dizer e ortogar o que é que está certo, quem é que é normal, quem é que não quer, né? Aí ele diz, muitos alegrai os vossos irmãos daquilo que necessitais, ou seja, ele nos traz aqui que precisamos fazer igual essa imagem que está aqui embaixo. A gente precisa se dar as mãos, né? A gente precisa ajudar uns aos outros para que a gente possa, de fato, crescer. Muitas vezes, os nossos irmãos que vêm com necessidades específicas, eles vêm muito mais para nos ensinar a ver dentro de outra perspectiva, porque a gente está acostumado a ver dentro dessa perspectiva do que é normal dentro da sociedade humana, e a gente não consegue ver dentro dessa outra perspectiva. Por exemplo, a gente diz assim, fulano não consegue se comunicar, muitas vezes a gente está se referindo à verbalização, à fala, porque o comunicar-se, o nosso corpo inteiro, quando a gente gesticula, quando a gente olha, a gente está se comunicando, né? E aí a inclusão, ela nos traz
a questão do amor, da justiça e da caridade, né? O amor, porque é chama divina exortada pela criatura na busca da integração com o Criador. A justiça, porque justiça real evocada pela consciência de onde está gravada. E a caridade, caridade filha da mansuetude. Então, a inclusão, trazendo ainda mais para dentro da nossa perspectiva espírita, é, sem dúvida, o incluir dentro da perspectiva do amor, da justiça e da caridade. Respeitarmos uns aos outros, é olhar para esse ser, né, de milhares e milhares de anos, né? Não olhar, mas a gente olha muito para a questão física, né? Então é por isso que a gente acaba buscando enquanto característica dentro dessa perspectiva física, que ainda é o que nos traz, né? Na questão pedagógica, tecnológica e comunicacional, a gente agora vai para a questão do eliminar barreiras. Não sei se é meu amigo Manu que começa aí, é? Isso. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Elis, você quer ir para os vídeos ou vamos passar os slides primeiro? Você quer seguir a sequência? Vamos na sequência. Vamos, né? Deixa os vídeos para o final. Deixa os vídeos na sequência ali. Tá, aí você me fala a hora de entrar o vídeo. Bom, pode passar, Socorro. Bom, e aí, nessa eliminação de barreiras, né, nós vamos chegar nesse ponto aqui, que é interagir com a pessoa com deficiência. Que nós tivemos uma experiência na casa espírita da pessoa chegar e falar assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? E era um surdo, mas meu Deus, o que eu faço? Mas e se for o cadeirante? E se for o cego? Né? Então a gente fica sem saber como tratar. Então, como interagir, né, com a pessoa com deficiência. E aqui tem algumas dicas muito legais. Bom senso e naturalidade são essenciais no relacionamento, gente. E isso vale para todas as diferenças, né, com deficiência ou não. Então, bom senso e naturalidade. Agir com naturalidade, né? Perguntar o que a pessoa, qual que é a necessidade dela, o que ela quer. A gente já vive bastante experiências na educação, né, de perguntar, e eu falo assim, meu filho, o que você quer? Você quer que eu segure onde? Faz como? Rompi a barreira, porque quando eu comecei com muito medo, a gente não sabia o que fazer, eu ficava assim, por mais que a gente faça, estuda, faz a pós, etc., mas na prática, você dá uma travada quando a gente começa, sabe? E aí teve uma hora que eu falei, meu filho, o que você quer? Aí eu pegava essa cadeira, saía correndo, vamos correr, professor, vamos correr. Então, assim, como faz? Pega como? Vai aonde? Leva. Então, pergunta, não tenham medo de perguntar, tá? Não tenham medo. O surdo, eu trabalho muito com surdo também. Então, a gente vai descobrindo as coisas, às vezes a gente esquece. Eu não posso chegar tocando, né? Perguntar para ele, aí, o que você quer agora? Como que eu faço? Então, perguntar para aqueles que já convivem, que já sabem. Então, a gente não pode ter um medo, né? Ou seja, agir com bom senso e naturalidade, né? Porque muitas vezes a gente vai abordar a pessoa cega, assim, mas como assim, né? Você já chega tendo uma atitude, pergunta primeiro, olha, você precisa de ajuda? Como eu devo, né? Eu não tenho conhecimento, como eu devo agir? Não tenha vergonha, né? Então a gente vai achar que a pessoa, né? Eu tenho uma amiga que é cega, ela fala assim, gente, Manu, muitas vezes a pessoa tá achando que eu tô achando que é ruim. Não. Aí eu fico tão feliz quando me perguntam, né? E agora? Coloca a mão aonde? Como que eu coloco meu braço? E ela vai explicando, né? E a gente vai rompendo, gente, essas barreiras. E é tão lindo quando vê esses tijolinhos caindo, né? Então, tratar as pessoas com deficiência conforme a sua idade também. Não, se for criança, trate como criança. Se for adulto, trate como adulto, né? Perguntar ali, ó, como pode ajudar, né? Como gostaria de ser tratado. Então, tudo isso, né, entra nesse momento. Manu, abrindo um parêntese aí, de que o Manu falou muito bem, que ele diz assim, gente,
é muito bom a gente perguntar, e principalmente perguntar para as pessoas com as quais lidam com eles, que muitas vezes, no caso das crianças e dos jovens, quando eles adentram a casa espírita, vem com o pai, vem trazido pelo um avô, pela uma mãe, então vai lá e faz uma primeira, tipo uma pequena entrevista, pergunta, olha, você está trazendo pela primeira vez? Já foi a algum outro centro? Como é a comunicação com ele? Como é que você faz? Dependendo da estrutura da casa espírita, às vezes convém você fazer o convite até para a pessoa entrar um pouco dentro da sala da evangelização e você observar como é que ela lida, né, com essa criança, esse jovem, como é que por exemplo, na hora dele sentar, se ele precisa de ajuda, se for para beber, qual é o limite de tempo dele dentro de uma determinada atividade, porque eles têm um limiar de um tempo de concentração. E aí isso vai ajudar, como diz o nosso querido Manu, eliminar esses muros, essa barreira, e vai tanto trazer a família para dentro da casa espírita, dentro dessa perspectiva, e vai ajudar também essa criança e esse jovem perceber que não é um espaço tão distante e diferente, mas é um espaço que vai ter que se tornar familiar, tá bom? E o que a gente vai podendo adequar, né? Como a gente vai podendo adequar isso daí? Pode passar para o próximo. O vídeo. Olá. Consegue passar aí? Eita, não Socorro. sei. Vamos Peraí, tentar. descompartilha. Você tenta aí? Senão eu descompartilho e passo por aqui. Aonde é que clica aqui? Clica aí, vamos ver em cima. Ele vai direto. Acho que agora ele vai encaminhar. Você é top da galáxia. Coloca em tela cheia. Só que tá sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio, né, gente? Sem o áudio. Peraí, vou tentar passar por aqui. Tá. Descompartilha, Socorro, por favor. Gente, esse vídeo é bem interessante. Não sai o áudio? Não, não sai. Então vou tirar, tá bom? Descompartilha a sua tela, Socorro. Isso, vou fazer isso. Vamos lá. Ai, danado. Tô tirando, viu? Pronto, deu certo? Certo, vou ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Tá saindo o som? Tá, só abrir a tela. Olha aí. Sem portador. Expressões como portador de deficiência física, pessoas portadoras de necessidades especiais ou pessoa portadora de deficiência caíram em desuso. O mesmo vale para pessoa deficiente, incapacitado, excepcionais, deficiente, etc. Apesar de a Constituição Federal e outras leis falarem em pessoa portadora de deficiência, construções como essa devem ficar restritas a transcrições de texto de lei e citações jurídicas, para que se respeite a redação original, pois esse era o termo utilizado na época. Diversos projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e outras proposições tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de atualizar a nossa legislação no que se refere à terminologia. Sem necessidades especiais. Outro termo que não se usa mais é pessoa com necessidades especiais. Esta expressão está em desuso, assim como pessoa portadora de necessidades especiais. Com deficiência. A expressão mais apropriada e aceita pelos especialistas e pelos movimentos sociais em todo o mundo é pessoa com deficiência e construções semelhantes, como trabalhadores com deficiência, alunos com deficiência, parlamentares com deficiência, etc. Legal, né? Ele traz esses termos novos aí pra gente, né? Entender como se adequar à nossa fala, né? Para eles. Olha, se quiser continuar Beleza, passando. Vou passar o próximo, que é sobre deficiência auditiva. Espera aí.
Então, portador nunca, né, gente? Aí pode perguntar assim, mas por que, né, não portador? Imaginar a palavra mesmo. Portar, você porta, você carrega alguma coisa. Então, aí se a gente imaginasse que eles carregam aquilo ali, não é? Eles não carregam, eles têm aquela condição, né? Mas é porque antigamente se tinha essa concepção. Bom. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Então, lembrando, então, que a gente não pode falar surdo-mudo. O sinal continua esse, né, ó. O sinal continua esse, né? Mas é só surdo, tá, gente? Qual que é o sinal, Manu? Aqui, ó. Porque o sinal continua esse, né? Uhum. O sinal continua esse, como fosse surdo-mudo, né? Porque ele não é mudo, ele só não fala porque ó, não escuta. Mas o aparelho fonador é normal, gente. Ele produz som normalmente. E alguns são verbalizados, oralizados, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa que nesse vídeo, né, que eles colocam, esse vídeo é muito bom, mas, por exemplo, não é linguagem de sinais, é língua de sinais. Por quê? Porque a língua de sinais, ela é uma língua que tem estrutura. Ela tem toda uma estrutura, igual a língua portuguesa, igual a língua inglesa, a língua francesa, né? Mas isso ainda é muito forte, né, Manu? E aí a gente ainda escuta muito essa coisa da linguagem de sinais. Na verdade, é língua de sinais. E ela também entra no mesmo requisito do vídeo anterior, né? Exatamente. Porque houve uma época que era linguagem, né? Mas agora já tem a concepção que é a língua. A Sara levantou a mão, gostaria de falar? Sara. Será que levantou por engano? Bom, vai preparando o próximo aí, Elisa. Beleza. Enquanto Sara, qualquer coisa, só abrir o áudio, tá? Amigo, foi por engano mesmo, viu, amigos? Desculpa. Imagina. Beleza. O próximo é sobre deficiência física. Tudo bem até aqui? Beleza? Qualquer coisa, anotem as perguntinhas, gente, e depois do intervalo a gente, né, retoma com os questionamentos, tá? Por favor. Não, para os intelectual, né? Vou passar o intelectual, porque daí a gente já... Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Legal, né, gente? Porque muitas vezes, nesse trabalho, a gente precisa concretizar o pensamento, né? Muitas vezes, por exemplo, na deficiência intelectual, eu tinha aluno que a gente faz adaptação na educação, e aí você tem que reduzir a quantidade, né? Deixar mais fácil, trazer imagens, figuras, coisas concretas, objetos, então, de forma que, né, mais reduzida, né? No tempo dele, né? Respeitando o tempo da criança. Eu vou fazer uma ressalva também, igual a Socorro fez do vídeo,
A deficiência, ele colocar o síndrome de Down. Síndrome de Down é igual ao autismo, gente. Alguns têm deficiência intelectual, alguns não. Grande parte está associado ao DI, né, a deficiência intelectual. Mas nós temos síndrome de Down, que não tem a deficiência intelectual propriamente dita. Ele tem apenas as características da síndrome. Assim como o autista. O autista, ele tem alguns grupos que estão associados à deficiência intelectual, normalmente o nível 3. Porém, não quer dizer também que ele não tenha compreensão. E o que eu acho legal desse vídeo é que ele traz que o deficiente intelectual, a gente olha para a deficiência, para a pessoa que é deficiente, e a gente imagina que ela não compreenda, né? Porém, cada um tem seu grau de compreensão, e para todos esses dois casos, tanto do autismo como do deficiente intelectual, é necessário apoio de figuras para a gente fazer as atividades. Atividades interativas faz parte desse processo também. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Vou passar o próximo vídeo. A gente começa a falar e se empolga, né? É verdade. Tem uma dúvida em relação a termo. A gente fala, usa o termo deficiente ou a gente usa o termo com deficiência? Pessoa com deficiência. Mas aí a gente usa o termo deficiente visual, deficiente intelectual. É uma pessoa com deficiência visual. É uma pessoa com deficiência intelectual. Isso. Uma pessoa com autismo. Uhum. É que assim, a gente está há muito tempo na área, Liz. Certo. Então, eu sou de uma área que eu sou formada em deficiência mental. Você tem uma noção. Que eu trabalho desde 96 na deficiência. E por mais que a gente estude os termos, às vezes no dia a dia nosso, a gente ainda não consegue fazer essa transposição vocabulário. Mas o certo é pessoa com deficiência, pessoa com autismo, pessoa com deficiência visual. Certo. Eles mantiveram as deficiências, embora a gente, na nova estrutura da deficiência intelectual, atualizando agora, no Brasil começa só em 2024, a deficiência intelectual vai ficar transtorno da deficiência, transtorno do desenvolvimento intelectual. Vai mudar mais uma vez o termo. Então, depois que eu entrei na área, é a quarta vez que muda o termo. Né? Bem a gente passou por todos aqueles termos que falam naquele vídeo lá inicial. E o que é legal desse processo? O legal é que, como é uma construção coletiva e social, a gente vai mudando os termos porque vai entendendo melhor o que é. Entendi. Né? Então, quando a gente usou ontem sobre deficiência intelectual, na época de Kardec era idiotice e retardo. A gente tem, trabalho na APAE, né? Então, desde 96 eu trabalho em APAE. Então, nos manuais apaianos, eu tenho um guia para pessoas retardadas. Isso é de 1970, né? 1980, deficiência mental, 80 e 90. Aí está mudando os termos. Por quê? Foi entendendo, e essa deficiência também teve um período que era uma doença, né? Então, vai mudando, assim como o autismo, né? Que hoje também é o TEA. E aí, conforme... Hoje a gente está pautado em qual teoria de aprendizagem? A teoria hoje é a neurociência. Então, você estuda a parte cerebral, entende, compreende, aí você vai mudando e adequando todo esse hall aí de coisa. Na nossa lâmina, depois, a gente deixou uma lâmina com todos os termos certos, tá? Ok, e daí, obrigada. Se vocês receberem o material, a gente deixou ele bem completinho, porque não vamos passar algumas coisas, mas quando vocês receberem da federação de vocês, não é federação aí, ali é outro termo, né? Aqui é federativo. Nós aqui, eu sou igual a Socorro, eu sou FEP também, que eu sou da Federação Espírita do Paraná. Mas aí tem lá certinho para a gente entender melhor. Eu vou passar os vídeos, depois que a Socorro está chegando, né? Aí a gente termina a série dos vídeos para a gente passar os slides, que daí já passou os vídeos. Tudo bem, Igor? Beleza, então, vou passar aqui. Está constrangido quando encontra uma pessoa... Tá com som?
Sim, tá com Com fome. deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você vê, é uma questão de cidadania, né? Nada mais que justo. Tem mais um, Elis? Tem, né? Sim, tem. Tem mais 2, tá? Agora, o próximo é sobre deficiência visual. Ele é um pouquinho comprido, mas é muito proveitoso para a gente. Nossa. Da borda do penhasco. Dá para ouvir? Dá. Tá. Então, eu vou projetar grande. Vou só fechar meu WhatsApp. O macaco Rafiki levanta o leãozinho Simba nos braços. Da borda do penhasco, o macaco Rafiki levanta o leãozinho Simba nos braços para que todos os animais o vejam. Os antílopes erguem-se sobre as patas traseiras. Os elefantes saúdam com suas trombas ao ar. Os macacos saltam e aplaudem em euforia. As zebras batem os cascos, levantando a poeira do chão. Do alto do penhasco, o pequeno leão observa a savana e seus animais. Um raio de sol surge das nuvens e ilumina Simba como um holofote. Bem abaixo dele, todos os animais se curvam, em reverência ao filho do rei. Oi, eu sou o Matheus. Você acabou de ouvir um trecho do filme O Rei Leão. Sentiu falta das imagens? Pois é, as cenas que só agora você vê estavam sendo descritas em áudio. A audiodescrição é um recurso destinado a pessoas com deficiência visual, como eu, já que não conseguimos perceber as imagens. Agora me acompanhe. Vou explicar algumas coisas sobre o nosso cotidiano. Primeiro, preciso esclarecer. Nem toda pessoa com deficiência visual é cega. Há diferentes graus de deficiência visual, desde a baixa visão até a cegueira total. Alguns tipos de problemas visuais podem ser corrigidos com o uso de lentes oftálmicas ou por meio de cirurgias. O profissional que faz o diagnóstico da visão e indica formas de tratamento para as deficiências é chamado médico oftalmologista. Nos casos de cegueira total, as imagens não são percebidas. Como nós cegos não enxergamos, usamos outros sentidos para perceber e explorar o mundo ao nosso redor. Quando andamos com a bengala, por exemplo, usamos o tato para sentir o espaço ao redor e desviar dos obstáculos no caminho. Nosso deslocamento se torna mais fácil com a ajuda de algumas adaptações nos ambientes construídos, como sinalizadores táteis instalados nos pisos, que indicam os locais adequados para seguir ou parar e nos dão maior segurança durante a circulação. E por falar em ajuda, os cães-guia são os melhores amigos das pessoas com deficiência visual. Eles são treinados para nos auxiliar na locomoção. São cachorros muito inteligentes e com grande responsabilidade. E você sabe como as pessoas que não enxergam conseguem ler e escrever? Bom, usamos um sistema de escrita e leitura chamado Braille, no qual as letras são representadas por combinações de pontos. Sentimos o que está escrito com as pontas dos dedos, pois os pontos do alfabeto Braille são em relevo. Esse sistema é fantástico mesmo, e foi criado há quase 200 anos, mas não paramos no tempo, claro. Também usamos computadores. Há recursos que facilitam o nosso acesso ao mundo digital, como programas que fazem a leitura da tela e teclados especiais em Braille.
Equipamentos e tecnologias acessíveis para as pessoas com deficiência visual auxiliam na comunicação e aprendizado e aumentam muito a nossa autonomia. E por falar em autonomia, gostaria de lembrar que as pessoas com deficiência visual possuem muitas habilidades. Como as pessoas com visão normal, também brincamos, trabalhamos, praticamos esportes, inclusive disputamos campeonatos mundiais, como as Paralimpíadas. Bem, foi muito legal apresentar um pouco do mundo das pessoas com deficiência visual. Espero que você também tenha gostado. Até mais! Legal, né, gente? Algumas curiosidades. Hoje tem um óculos também, que tem uma câmera, que ele vai fazendo a leitura da pessoa que está na frente, né? É novo isso. Então, assim, ajuda bastante. Vocês viram que nós fizemos nossa aula de inscrição, e uma coisa que muitas vezes acontece com a gente, está no grupo, vamos supor, todos vocês aqui vão ter que fazer. Muitas vezes a gente faz a aula de inscrição, falando, eu vou fazer da Malu, da Laila. E uma colega que é cega, ela falou assim, Manu, deixa o pessoal fazer audiodescrição, deixa eles tentar do jeitinho deles, porque a gente precisa ir aprendendo, né? Então, deixa a pessoa do jeitinho dela, não precisa ficar aquela audiodescrição perfeita, né? Então, muitas vezes a gente vê assim, nossa, é angustiante. Ela tá no mesmo grupo no WhatsApp, muitas vezes, gente, eu queria postar as coisas, um vídeo, falava, nossa, esse vídeo não tem audiodescrição, e já para mim já dava uma barreira, eu já não queria postar mais. Entendeu? E aí você vai aprendendo no vídeo a colocar audiodescrição, né? Coloca o vídeo, faz, né? Eu tento achar um vídeo com audiodescrição. Você vê, gente, como falta muito ainda. Socorro. Então, aproveitando aí o gancho do Manu, falando sobre essa questão da autodescrição, a gente tem que começar a fazer. E aí, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem alguma pessoa com alguma necessidade específica, alguma deficiência? Tem alguém aqui no grupo? Não, né? Aí você pode dizer assim, nossa, então por que a gente vai fazer a autodescrição se não tem, né? A pessoa cega ou a pessoa com baixa visão. Aí como a gente brinca que diz assim, aí é o pulo do gato, né? É aí que a gente faz a diferença. A gente tem que começar a aprender, a criar isso como um hábito. Não só para quando tiver uma pessoa com uma necessidade específica, mas para que isso vire um hábito dentro do nosso cotidiano. Vou contar aqui também uma experiência rapidinha minha. Eu trabalho com crianças de 4 ou 5 anos de idade. Então, desde quando a gente voltou da pandemia, que eu tenho feito, por exemplo, tem as datas comemorativas, tem Dia dos Pais, Dia das Mães, tem o Natal, né? E essa escola coloca as turmas, né, para fazer apresentações. E aí, geralmente, eu tenho feito como? Quando eu escolho uma música, aí eles aprendem a música, aí a gente faz uma coreografia com algumas evoluções. Daí, geralmente, as músicas não repetem. Primeiro canta a música, aí depois repete de novo, né? Aí, quando é a parte de repetir, eles param, daí eles vão sinalizar a música. E aí, a primeira pergunta, depois que terminou, os pais acharam lindo. Aí um veio e disse, professora, que lindo, professora, e tudo. Aí, professora, tem alguém surdo? Uma criança, uma mãe, o pai? Aí eu virei e disse assim, não, mas a gente vai precisar esperar chegar uma pessoa surda para ensinar às nossas crianças essa língua? Ela parou e disse, a senhora tem razão. Eu disse, pois é. E aí eu criei isso como um hábito para a turminha. Então, quando eu vou apresentar o alfabeto para eles, que é a fase que a gente começa a apresentar o alfabeto, para mais na frente eles fazerem a questão, se alfabetizarem, né? E aí eu já apresento o alfabeto com a a letra bastão, que é a caixa alta, que muitos chamam, a letra cursiva, a script, e lá eu boto, sabe, as mãozinhas lá, né, em libras, também no alfabeto, e às vezes boto o desenho do bonequinho fazendo, né? Por quê? Porque as crianças precisam crescer já dentro desse ambiente.
Eu não tenho que esperar chegar uma criança surda dentro da sala de aula para que eu faça isso, ou dentro da escola, né? Então, essa autodescrição, como disse o Manu, a gente precisa deixar os outros fazerem ao seu modo, e com essa questão da nossa prática, a gente vai melhorando. Isso aí. Elis? Vamos passar mais um videozinho, gente, para vocês. Eu Agora espero é o que último. vocês estejam gostando, viu? Valorizar a diversidade é valorizar todas as pessoas. A falta de informação pode nos levar a julgamentos errados e atitudes preconceituosas. Hoje, vamos falar de convivência com pessoas com deficiência. Antes de tudo, a pessoa não é um deficiente, mas ela tem uma deficiência. E isso não faz ninguém mais ou menos competente. Não faça de conta que a deficiência não existe. Se fizer isso, você estará ignorando uma característica muito importante dela. Para facilitar a convivência com pessoas com deficiência, aí vão algumas dicas. Conheça as diferenças da pessoa com deficiência, mas lembre-se de que cada pessoa é única, independente de ter ou não deficiência. Em caso de dúvida se a pessoa com deficiência precisa ou não de ajuda, pergunte a ela. Se uma pessoa com deficiência visual precisa de sua ajuda, identifique-se para que ela perceba que você está falando com ela e ofereça ajuda. Se for guiá-la, ofereça seu braço e caminhe ao lado dela descrevendo o trajeto. Para indicar uma cadeira, coloque as mãos da pessoa no encosto. Quando for embora, avise a pessoa com deficiência visual. Lembre-se que é permitida a entrada e permanência de cães-guias em todos os estabelecimentos. Para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva, fique de frente para elas. Fale pausadamente, sem exageros, para facilitar a leitura labial. Não desvie o olhar enquanto não finalizar a conversa, pois a pessoa com deficiência auditiva pode entender que a conversa acabou. Se não entender a fala de uma pessoa surda, peça que ela repita. Se for preciso, use gestos, mímicas, bilhetes, e-mails, SMS, WhatsApp. Use a língua de sinais se você souber. Se a pessoa tiver dificuldades de entender, avisará. Ao conversar com uma pessoa com deficiência intelectual, haja naturalmente. Jamais a ignore ou trate como criança. Não a superproteja. Deixe que ela faça sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Para ensinar uma tarefa, siga os seguintes passos. Explique a tarefa. Diga o que o profissional terá que fazer. Apenas diga. Não execute ainda para não distraí-lo. Demonstre como a tarefa deve ser feita, tendo certeza de que está prestando atenção. Para que a pessoa repita a tarefa e fique atento à execução. Pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até a assimilação da tarefa. Em conversas longas com cadeirantes ou pessoas de baixa estatura, fique na altura dos olhos da pessoa. Nunca se apoie em cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Isso pode causar desconforto e incômodo à pessoa com deficiência. Atenção à acessibilidade do ambiente, mas não desconsidere a possibilidade de trabalhar com as pessoas antes de conhecê-las e saber quais são suas possibilidades. Essas são apenas algumas dicas para o relacionamento com pessoas com deficiência, mas é com que podemos conhecer melhor as diferenças. A inclusão é a nossa cara. Legal, né, gente? Então tem muita informação legal. Você vê que a gente fica, né, reforçando algumas ideias, algumas informações. Lembrando, quando ele fala do surdo, muitas vezes nem todo surdo sabe a língua portuguesa, né? Lembrando que a Libras é uma outra língua, como a Socorro lembrou, e muitas vezes você vai pedir para ele escrever, ele não vai saber escrever. Ele não vai saber fazer essa leitura labial, porque ele não sabe português.
né? Então tem N situações aí também. Mas tem muitos recursos, né? Como o vídeo colocou ali, a gente tem que tentar, a gente tem todos os recursos, ver todas as barreiras. E como a Socorro colocou, converse com a família e com a pessoa, né? Nossa. Então, quando chegar alguém, né, a maior preocupação que a gente tem é se chegar na nossa casa espírita. Quando chega é porque a gente tem condições, né? Então, todos nós temos condições, e às vezes você vai ter que parar, observar e mudar as estratégias. No começo, às vezes, é difícil, porque a gente não está acostumado com essa prática. É igual quando a gente começa a fazer planejamento, né? A gente gasta horas fazendo planejamento nas primeiras vezes. Aí, depois de um certo tempo, você é tão rápido que você já pensa, fora que a gente começa a ter um olhar pedagógico e uma maneira de ver tudo pedagogicamente, né? Quando você começa a evangelizar. E é igual quando você começa a ter as pessoas na inclusão, né? Então, é a naturalidade. E a gente poderia, Manu, encerrar por aqui e começar com o próximo, né? Que já é sobre evangelizador inclusivo. Os nossos slides, eles estão completos, depois o pessoal manda para vocês. E aí tem todos esses recursos que foi falado, né? E a importância de nós estarmos abertos. Eu acho que esse é o primeiro, é atitudinal, nossa atitude. Porque, como a Socorro falou lá uma hora, nós três temos o privilégio de trabalhar na área, né? Como na educação e na área da inclusão. Mas a gente sabe que mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, sabendo tudo, sendo doutor da área, muitas vezes as pessoas não têm a atitude. Então, às vezes a pessoa tem tudo certo, tudo preparado, tudo organizado, mas a barreira atitudinal é maior, né? A gente tem relatos de casas espíritas que ela tinha sensibilidade, tinha toda a organização, então, possível de receber a pessoa com deficiência física. Quando a mãe foi levar a criança para a evangelização, e ela tinha uma deficiência múltipla, que significa a física, também além da física, a intelectual, né, e a visual, é uma deficiência múltipla, a coordenação da evangelização falou, a gente não é preparado para receber seu filho, né? Então, por isso que a gente fala de atitude. Atitude é a barreira mais presente. E que quando a gente começa a olhar com esses olhos, que a gente... como que você gostaria de ser recebido? Ponto. Né? Eu sempre falo que não adianta a gente colocar escada, rampa, um monte de coisa. Eu acho que a inclusão e a acessibilidade, ela tem que começar primeiro portas adentro do coração. Se não começar ali, a gente não adianta. Você pode fazer todos os recursos, tudo que você imaginar, curso, o que você quiser. Primeiro tem que começar portas adentro do coração, né? Para o negócio fluir realmente ali conectado com Jesus, que é todo inclusivo. Bora!